Fala, meu querido, como você está? Como foi o seu dia de hoje? Aqui tá um frio danado, tá um frio forte. Mas nós estamos aquecidos pelas coisas que nós estamos aprendendo, por aquilo que a palavra de Deus nos quer ensinar, nos quer trazer todos os dias. Eu estou muito feliz. E hoje, assim, eu parei para ler algumas coisas e para escrever algumas coisas. E nós temos bastante coisa para conversar. Então, sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. Ontem nós falamos sobre mente bem definida, você saber exatamente quem você é, das coisas que você realmente gosta. A mente tem que estar bem definida, mas só estar definida não é o suficiente, ela precisa ser renovada às vezes. Quer ver? Vamos lá para Romanos capítulo 12, verso 2. 12, 2. A minha Bíblia já está aberta aqui. Olha lá. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação é necessária. Sabe por quê? Porque a nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente, né, ela vem com várias coisas, ela vem com vários subsídios e tem muitas coisas que são colocadas na nossa mente. Pela cultura, pelos padrões sociais, pelos nossos pais, pelos nossos amigos. Essas coisas vão sendo colocadas na nossa mente e às vezes elas chegam a se conflitar. Então, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: não se conforme. Não simplesmente aceite os padrões que são impostos a você, mas renovai-vos. Então, renovar é preciso quando? Quando é que você acha que precisa renovar alguma coisa na sua mente? Quando os resultados não são claramente positivos, sabe? As coisas que nós escolhemos, os padrões de vida que nós adotamos, eles nos levaram a alguma coisa claramente positiva? Ou é tudo muito assim subjetivo? Eu tô vivendo aí, eu tô deixando a vida me levar, como diria o poeta, né? Do jeito que der, vai. Não. É necessário renovação. E quando não combinam com a vontade de Deus. Por quê? Em Jeremias capítulo 29, você fica de lição de casa. Deus fala assim, ó, eu tenho pensamentos sobre vocês, e os meus pensamentos sobre vocês são pensamentos de fazê-los prosperar, de ter um futuro grandioso. Mas fica pensando, qual é o pai que não quer isso? Não quer que seus filhos prosperem? Que orgulho que tem um pai de dizer que o filho alcançou uma formação, uma graduação, é um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Todo pai tem esse orgulho. Você acha que Deus não teria também? Então, renovar é preciso, quando você detecta essas duas coisas, pelo menos. O problema, então, não é o pensar errado assim de maneira acidental. O problema é mais profundo, sabe o que é? É quando você pensa errado no automático. E vai saindo coisas erradas assim no automático. Simplesmente você vai reproduzindo padrões, e vai saindo tudo errado, no automático. Então, é preciso ter uma transformação. E quando ele fala transformação aqui, transformai-vos. Transformai-vos, quer dizer, transformem-se, continuem se transformando. Quer dizer, é um processo. Como uma metamorfose, né? Ela vai acontecendo dia a dia, paulatinamente, assim, ó. Um pouquinho cada dia, um pouquinho cada dia. E aí você alcança a transformação. Então, em Efésios capítulo 4, diz assim: você tem que se vestir do novo homem, mas tirando, se despindo do velho homem. Parar de pensar errado é importante, mas você precisa aprender a pensar certo. Hã? Não é só identificar o que está errado, mas é substituir, colocar pensamentos alinhados com o plano de Deus para a sua vida, né? E Deus trabalha
de uma maneira assim que nós temos que entender que não é só um toque, como se fosse uma varinha de condão na sua cabeça. Tum! Dá um toquinho assim e pronto, você passa a pensar certo. Não, é um processo. Deus vai formando a mentalidade, trabalhando na mentalidade. Você precisa estar aberto a esse processo, deixar o processo acontecer na sua vida. Em Colossenses capítulo 3, no verso 2, vamos lá, vamos abrir lá em Colossenses capítulo 3, verso 2. Eu escrevi aqui, mas eu acho que é legal a gente ler. Colossenses 3, 2. Olha só o que está escrito aqui. Colossenses capítulo 3. Opa, isso aqui é Filipenses. Olha eu lendo errado aí. Ó. Colossenses 3, 2. Aqui. Achei. Pronto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Quer dizer, a mente se renova na direção do foco que ela é direcionada. É mais ou menos como você está numa mata à noite, e assim você está andando pela trilha, e a trilha, ela precisa de iluminação. E à medida que você vai iluminando, você vai sabendo qual o caminho, você está entendendo? Então, a mente ela vai se renovar na direção em que ela for focada. O que isso quer dizer, Wesley? É assim. Se você ficar pensando só em jogatina, vamos dizer assim, jogatina, vício de jogo, então a sua mente vai se adequar, vai se preparar, vai se direcionar, porque a mente adora padrões para ser um jogador. Você entende? Se você gosta de cozinhar, então a sua mente vai adquirir habilidades, vai procurar padrões, vai repetir situações para que você possa desenvolver aquela nova habilidade. Então, se você ajustar o foco para as coisas de Deus, o seu ser todo vai sendo transformado, as suas ações vão sendo transformadas, a sua mentalidade. Como diria o poeta, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E é impressionante como nós recebemos pré-conceitos ou conceitos pré-estabelecidos das pessoas, né? Da nossa família. E a gente acha que aquilo é uma coisa válida para todo o tempo. Às vezes tem algumas coisas que são positivas, mas para um tempo pontual. Por isso que nós temos que transformar a nossa mente, né? E aí o que você pensa com frequência, isso vai tornar o seu foco e vai modular as suas ações. Então, renovar a mente também, às vezes, não pode entender como uma fuga da realidade. Então o negócio é o seguinte, tá tudo errado, eu não aceito os padrões culturais da minha época, eu vou me isolar mentalmente ou até socialmente. Não, não é isso que está dizendo. Mas é sim, não se deixar moldar pelos padrões. A realidade não pode moldar a sua mente. As situações, os acontecimentos, os padrões sociais não podem simplesmente direcionar a sua mente. Você tem que filtrar. Chegou uma informação nova, você tem que filtrar e dizer: é boa? É um padrão mental que eu devo colocar para mim? E aí, você precisa de luz. E Salmo 119, verso 10 diz assim: lâmpada para os meus pés, eu vou recitar isso para você. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe, a mente, ela não pode ficar vazia. Ela precisa ser preenchida. Ela precisa ser exposta à palavra. Através de uma música, através de uma pregação, através de um testemunho. Ela precisa ser exposta, tem que estar exposta o tempo todo. Você tem que ir filtrando o mundo através da palavra. Mas por quê? Porque isso produz uma renovação na sua mente. Lembre-se, Deus concebeu a palavra porque Ele quer filhos de sucesso. E todo aquele filho que quiser sucesso vai
renovar a mente. Sabe por quê? Porque às vezes a vontade de Deus parece meio abstrata pra gente, parece uma coisa assim que a gente não consegue acessar. Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu falei com a minha esposa assim, ó, aliás, a minha esposa conversou comigo, nós conversamos e decidimos que a minha filha, ela iria fazer Kumon, de matemática, porque ela precisava de um apoio em matemática. A minha vontade estava clara para minha filha, a vontade da minha esposa, minha e da minha esposa, estava clara para minha filha. A vontade de Deus é clara para você? Por isso que eu tenho que estar exposto à palavra, porque eu vou entendendo o que Deus quer para mim. Ontem eu falei para vocês que às vezes Deus já te colocou no caminho. O seu caminho de sucesso não é igual ao caminho de sucesso de outra pessoa. Lembre-se, Deus, ele trabalha com todos, mas você é um indivíduo. Então, qual que é o sucesso de Deus para você? Você precisa estar exposto à palavra mais tempo do seu dia. Não é só uma meditação simples, mas tem que ser alguma coisa realmente intencional durante o dia inteiro. É possível isso, Wesley? É possível isso? É possível. E nos nossos próximos vídeos nós vamos ver algumas dicas claras ou práticas que eu vivi, que eu aprendi, pessoas me disseram, aprendi lendo a palavra, aprendi lendo outros bons livros e fui colocando para minha vida e isso eu vou colocar para a vida de vocês. Certo? E coisas que eu estou colocando também. Eu estou reaprendendo. Então, renovação da mente, ela ocorre assim por constância. Quanto mais constante e intencional é o seu desejo de renovar a mente, mais ela vai sendo renovada. E aí, meu querido, a vontade de Deus, ela vai deixar de ser um mistério para você. Porque o texto diz assim, né? Para que você possa experimentar a boa, santa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Você quer saber qual é a boa, santa e agradável vontade de Deus para você? Está cansado dos padrões que você recebeu, dos preconceitos que nós fomos levando para a vida? Está cansado de tudo isso? Então eu convido você hoje a ter uma renovação da mente. Olha, na próxima terça-feira, já vamos completar uma semana, a primeira semana do nosso desafio. E a cada dia é um desafio. Mas a cada dia que nós vamos vencendo, vai ficando mais fácil vencer o dia seguinte. Então que Deus abençoe você. De verdade, eu quero que você tenha sucesso. E não se acanhe. Não se sinta culpado também. Não pense que para você não tem jeito. Se você quiser entrar no processo de Deus, vai dar tudo certo, você vai ter uma mente renovada. Tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus, nosso Pai amado, a sua promessa é que o Senhor vai se revelar a todos que te buscarem de coração. Então, por favor, abençoe este meu amigo que está aí do outro lado. Abençoe a mim também. Todos os nossos queridos, a minha família, a família deles. Para que nós possamos ser agente de bênção na vida dos outros e na nossa vida. Nos dê uma mente renovada. Um pouquinho cada dia até chegar na perfeição que o Senhor espera de nós. E o que o Senhor tem para nos oferecer, para nos dar. Obrigado, Pai, porque o Senhor está trabalhando em nós. Nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. E lembre-se, se essa palavra entrou no teu coração, compartilha, manda para alguém. Alguém precisa ouvir. Alguém. Fique com Deus. Amanhã tem mais.